Leonel, duas perguntas para te fazer, né? Uma, se você acha que essa postura do Ciro prejudica uma eventual participação do PDT no governo Lula, né? Porque é algo mais ou menos natural que no governo Lula o PDT, que é um partido historicamente ligado, né, à centro-esquerda, membro da centro-esquerda, vá participar, como participou, né, ao longo dos últimos governos Lula e Dilma. Mas se essa postura do Ciro não pode prejudicar, né, a relação do PT com o PC com o PDT. O Lula é um cara aberto, né? Vai querer o PDT. Agora, tem se criado uma animosidade entre PT e PDT, queria ver se você acha que isso vai gerar algum tipo de problema. E outra questão é o seguinte: se você não acha que tende a ocorrer para os últimos dias da eleição, né, lembrando que a gente falta aí 8 dias para a eleição, que tende a ocorrer um voto útil de, mesmo que o Ciro não abandone a sua campanha, que uma boa parte do eleitorado do Ciro abandone ele, no fim das contas, e vá votar no Lula, no fim das contas, em 2 de outubro? Olha, Vitor, já está acontecendo esse voto útil, que eu já diria que não é mais voto útil, é a defesa da democracia e da sobrevivência do processo civilizatório, da civilização. Né? A Cidinha, que é até hoje filiada ao PDT, defende o Lupe, é uma grande companheira, foi uma grande deputada, já declarou voto no Lula no primeiro turno. Né? Dirigentes do próprio partido do Paraná, de São Paulo, de Minas, já o fizeram. E basta ver que os candidatos a governador do PDT já estão fazendo campanha para o Lula, seja no Maranhão, seja aqui no Rio de Janeiro, com o Rodrigo Neves. Então vai ter uma migração, as pessoas colocam a mão na consciência. E o Ciro cada vez mais aprofunda o seu ostracismo diante dessa retórica de ódio. Né? Eu acho que o PDT vai ficar com uma bancada muito pequena. Vai diminuir para 10, 12, no máximo 14 deputados. Não vai ter uma serventia de aliança. Até porque tipo de deputado federal o PDT vai eleger? Porque a prática parlamentar do PDT nos últimos tempos é uma esquizofrenia total. Votou a favor da reforma trabalhista, previdenciária e de outras votações escabrosas. Inclusive participa do orçamento secreto com alguns deputados. Então eu acho que o destino do PDT é transformar num partido pequeno, né, como o PTB, e não sei se vai ter serventia a fazer essa aliança com o governo Lula. Eu acho que nós temos que pedir para que ele votem, né, para reestatizar a Eletrobras, para que a gente refaça a privatização da Petrobras, que acabe com essa paridade do preço internacional que dolariza o custo dos combustíveis no nosso país. E eu tenho certeza que isso os deputados não podem fugir, porque faz parte, inclusive, do estatuto do partido. Né? Eu acho que não precisa ter uma aliança, mas se for necessário, que faça. Eu não sou contra a aliança. Né? Mas o Lupe faz muito mal à democracia do PDT. Né? E eu espero que o PT enxergue isso. Então, Leonardo, você já citou hoje aqui em Minas Gerais, hoje teve um bolsonarista dando tiros, né, ameaçando os petistas. Isso está acontecendo toda hora, todo dia. Ontem tivemos aqui no Paraná, inclusive um pedetista espancado por um bolsonarista. Tivemos o pessoal do Datafolha sendo atacado, 10 pesquisadores do Datafolha já foram atacados fisicamente por bolsonaristas. Esse clima foi autorizado, foi estimulado, né, de cima para baixo, né, com a eleição, a partir da eleição do Bolsonaro. Eu queria te pedir para você citar, porque você também passou por uma violência, foi no domingo à tarde, creio que o teu pessoal também foi atacado. Você pode comentar como é que foi essa passagem? Que, aliás, você acabou não explorando isso muito na imprensa, mas está sem som. Sim. A essência do bolsonarismo é a violência. Né? Não há projeto que defender a não ser um entreguismo total, então eles partem para a violência armada. Né? Aqui o Freixo já sofreu diversas agressões, impedido inclusive de fazer campanha. Aqui em Campos, um companheiro do partido também foi espancado por bolsonarista. Eu tive um amigo meu, um senhor de 70 anos, que teve que fugir para não ser espancados por bolsonaristas ex-militares. Né? Eu acabei sofrendo uma violência pelos bolsonaristas, estava indo num comício
numa festa dos 100 anos do Partido Comunista Brasileiro, do PCdoB, em Niterói, e eles fecharam a rodovia, começaram a jogar pedra, pau, e chutaram o meu carro de todos os lados, enfim. Né? Isso acontece nas ruas aqui. Talvez aqui no Rio de Janeiro seja o lugar onde o Bolsonaro mais encosta no Lula. E nós precisamos acabar com essa história. E só acaba ganhando no primeiro turno. Porque se nós dermos mais corda, essa turma vai ficar mais violentos. E se Bolsonaro vai ao segundo turno e se cacifa com 37% dos votos nacionais, ele é a grande liderança da extrema-direita na América Latina, na América. Ele e o Trump. Ele vai ser uma referência mundial. Aí nós não vamos ter sossego no governo Lula. Nós não vamos conseguir governar. Até porque ele vai eleger sua bancada. Né? Mas, num governo Lula, a gente pode rachar a bancada deles ao meio. Basta ver o que aconteceu quando o PSL se uniu com o DEM, formando união, e mais da metade ficou com o partido. PSL, né, que é a União Brasil, agora, não me engano, porque queria ficar com fundo partidário e o tempo de televisão. Só uma pequena horda acompanhou o Bolsonaro. Né? Isso é fato. Então, isso no parlamento, se ganhamos no primeiro turno, a gente racha essa bancada bolsonarista. Nós rachamos, inclusive, a tentativa de governadores fascistas se elegerem, como aqui no Rio de Janeiro. Te dá chance de ganhar no primeiro turno, o Lula fazer campanha, e nós elegemos governadores do campo progressista. Ou, pelo menos, que não é da barbárie, que haja diálogo, e que tenha consciência, né, e respeito pela democracia e pela legalidade constitucional. Por isso a importância de ganharmos no primeiro turno. É gravíssima a situação do Brasil. A América Latina pede isso. O mundo pede isso. Só algumas camadas aqui que não entenderam a importância dessa eleição, que é a mais importante da nossa história.